Bom dia! Hoje é dia 27 de abril de 2020. É um dia muito especial para mim, porque hoje é o aniversário de 19 anos do meu caçula, né? Então, um dia muito especial. E a inspiração hoje, né, da reflexão, o tema de hoje é libertar-se do passado, né? E nós precisamos, nesse momento do coronavírus, olhar para o passado, né, as coisas que como humanos fizemos e libertarmos desse passado para que possamos progredir, né? E nós escolhemos Lucas, Jesus, né, que fala no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Vamos lá. Ninguém que lance mão do arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Muito bem. Hoje nós vamos refletir a respeito de um questionamento, que é o seguinte: estamos vivendo no passado, no presente ou no futuro? Você já fez essa pergunta para você? Né? Porque, gente, é o agora, né? É, na realidade, o único momento que de fato existe. A verdade é essa, né? Embora não possamos esquecer que ele fique entre o antes e o depois. O agora fica entre o antes e depois. O agora possui sim raízes lá no passado e lança sementes no futuro. Vamos entender como podemos com essa imagem, tá? A imagem é a seguinte: nós vivemos o presente com uma bagagem, né, de experiências que nós trouxemos lá do passado, mas sem nos aperceber que estamos inevitavelmente preparando as malas para o futuro, né? Então, por exemplo, quando nós vamos viajar, dependendo do lugar, né, para onde nós vamos, nós escolhemos, né, e levamos a bagagem apropriada, certo? Se vamos para o frio, levamos roupinhas mais pesadas, né? Capote, minha mãe chamava de capote, né? Casaco e assim vai. Luvas, meias, cachecol, né? Agora, se vamos para um lugar quente, nós levamos roupinhas leves, né? Short, uma roupa de banho de praia, se vamos para uma praia, roupas leves, vestidinhos, blusinhas leves, camisetas, chinelo, sandalinhas, né? Pois é. Mas muitas vezes fazemos malas de qualquer jeito, não é? Você já foi? Já fez isso? Você vai viajar para um lugar e aí você leva a mala, vai fazendo de qualquer jeito. E aí a gente enche a mala de coisas inúteis. E aí acaba ficando uma mala pesada, né? E aí dificulta o nosso percurso, complica tudo, a gente fica cansado. Muito bem, entendeu? Vamos voltar aqui para as nossas vidas, né? Quantas vezes fazemos a mesma coisa em nossas vidas? Vamos por aí carregando as coisas inúteis, as coisas desnecessárias, né? Tornando as nossas vidas pesadas e às vezes muito difíceis. O nosso entendimento de hoje é para que nós fiquemos atentos com aquilo que estamos colocando nas malas da nossa viagem, na nossa viagem de vida, né? Hoje, agora, este é o tempo, é o momento certo para nós prepararmos as nossas bagagens. E somos nós que escolhemos o que levar. Pois é. E agora, esse momento em que nós estamos, na reclusão, né? Onde nós somos obrigados a não mais sair lá fora e ficarmos dentro da nossa casa. Como seres humanos, né? Nós vemos as cidades aí vazias. Ontem eu vi um vídeo interessante mostrando os animais em diversas cidades do planeta, eles entrando na cidade, nas ruas, nas casas, porque está todo mundo dentro de casa, né? E isso nos convida a pensar que esse momento de reflexão, esse momento em que nós estamos dentro dos nossos lares, nós precisamos escolher como seres humanos quais são as bagagens que nós vamos, que nós vamos colocar na nossa bagagem daqui por diante como seres humanos.
analisando as bagagens até agora, né? E agora nós precisamos colocar coisas novas, né? Deixar as coisas inúteis, desnecessárias. Agora que nós começamos a compreender o que é realmente importante como seres humanos, né? E isso é importante. A nossa mala terá o peso da bagagem que nós colocarmos nela. E que tal nós colocarmos somente o necessário? Exatamente o que iremos usar a nosso próprio benefício como seres humanos, né? E é sobre esta bagagem que nós iremos refletir no nosso evangelho de hoje. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, né, é apto para o reino de Deus, nos diz lá Lucas capítulo 9, versículo 62. E o que será que o nosso mestre Jesus quis dizer com isso? O reino de Deus, este foi o maior objetivo de Jesus aqui na terra. Implantar o reino de Deus nos nossos corações. Não é implantar o reino de Deus em algum lugar, em alguma terra circunscrita, limitada, predeterminada. Não, não é nada material. Jesus queria implantar o reino de Deus nos nossos corações, né? Então, não é um local físico. Não, mas sim a obra divina no coração dos homens. É isso o objetivo maior de Jesus. E esta obra, amigos, seria edificada, construída através do trabalho, mas do trabalho em amor, com amor, por amor, da prática do bem, né? Isso é importante, do desenvolvimento constante da espiritualidade nos homens. E esse era o objetivo. Construir esse reino de Deus no coração dos homens, onde ele pudesse olhar a todos que estão à sua volta, né, com amor, com benevolência. Fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo. Colocar Deus acima de todas as outras coisas. E Jesus viveu nos ensinando a sabedoria desta conquista. Muito bem. O reino do Pai, ele é conquistado através, número 1, do desapego dos bens materiais. Nós precisamos dos bens materiais? Precisamos, mas do necessário, não do desnecessário. Muito bem. Segundo, do perdão das ofensas aos prováveis inimigos. Então, toda vez que nós acordarmos, colocarmos o filtro Jesus nos nossos olhos e ouvidos e principalmente na nossa boca. E, se possível, no nosso pensamento, porque é dali que vem tudo, né? Muito bem. Então, perdão das ofensas aos prováveis inimigos. Escolher de manhã, quando a gente acorda, colocar como o mais importante o amor. Assim, quando as coisas vão acontecendo, nós vamos olhando com amor e somos capazes de perdoar. Muito bem. O terceiro, com a mudança de hábitos, ações e pensamentos, né? Isso é importante. Mudanças. Eu acordo e faço dessa maneira. Então, é importante a gente fazer uma análise no final de dia e, como Santo Agostinho nos ensinou, né? À noite, a gente observa o que fizemos para que nós analisemos e procuremos não fazer no dia seguinte. Isso é importante para que nós possamos mudar os hábitos, né? As ações, as coisas que nos leva para um caminho que depois nós nos arrependamos, né? Quarto, a substituição de vícios e defeitos por virtudes, porque sim, queridos, virtudes elas não são compradas. Virtude não passa de pai para mãe, de pai e mãe para filho, né, como herança hereditária genética. Não, virtude ela precisa ser conquistada, ela precisa ser exercitada até que ela se torne, né, uma parte sua. Até que você conquiste essa virtude, ela passa a ser você mesmo, que você nem se aperceba mais
que você está fazendo isso naturalmente. É como a gente vai dirigir o carro. Você já viu, aquele primeiro dia, você fica, não pode ninguém nem falar com você, porque você tem que dirigir, olhar para frente, olhar no retrovisor para ver quem tá do lado quando quero. Então, é tanta coisa, muda a marcha, agora tá mais fácil que não precisa mudar tantas marchas, né? Mas ali, naquele momento, é um momento que você tem que pensar 4, 5, 6, 7 coisas diferentes, com muita atenção. Então, é difícil, né? Aí você faz tantas vezes, que você só não pode fazer de olho fechado porque não dá pra ver. Mas você tá conversando até com uma pessoa, escutando uma música e você já não se percebe, você tá olhando, você automaticamente já colocou dentro, né? Já é um hábito, já conquistou aquele hábito de tal maneira que você faz sem pensar. Você troca a marcha, você olha para trás, olha para frente, retrovisor, olha para, né? Tudo isso já está natural. Virtude é como essa situação. Você tem que colocar em prática, até que ela torne inerente a você mesmo, né? Enfim, amigos, nós precisamos trazer para a nossa consciência as leis divinas adormecidas no nosso inconsciente, gravadas pelo Pai em nossas almas. As leis divinas, quando o Pai nos fez, quando Deus nos fez, estão gravadas na nossa alma. Tanto é que nós sabemos quando estamos fazendo as coisas erradas, fazemos se quisermos por deliberação, por vontade própria, por livre-arbítrio, né? Mas nós sabemos. E quando fazemos as coisas boas, nós sabemos que são coisas boas, né? Então tá gravado as leis de Deus dentro da alma de todos nós. E hoje faremos um compromisso, amigos, conosco mesmo. Sairemos hoje desta reflexão cheios de vontade de encher a nossa bagagem diferente. Vamos esvaziar a bagagem, né? E vamos encher de coisas diferentes. Ficaremos atentos ao que o Pai nos envia. Diariamente, Ele nos enriquece com oportunidades para nós termos acesso, alcançarmos o reino de Deus dentro de nós mesmos. Então, já que hoje é segunda-feira, né? Nós começamos a semana ontem, mas para nós, de uma maneira geral, nós começamos na segunda, né? Talvez você vai ter uma oportunidade de silenciar uma crítica. É uma oportunidade de você começar a alcançar o reino de Deus dentro de si mesmo. Silenciar uma crítica é importante. Talvez você pense 2 vezes antes de retribuir uma agressão. É outra oportunidade que pode acontecer no dia de hoje, durante a semana. Auxiliar, sem julgar. Esse merece, não merece. Ele fez isso, não fez aquilo. Ele tá certo, ele tá errado. Não julgue. E muito menos cobrar. Ele tem que reconhecer o que eu fiz e me agradecer. Não. Então, talvez você seja convidado, tenha uma nova oportunidade para você auxiliar sem julgar ou cobrar. Sermos generosos diante da imperfeição do outro, né? Sabendo que as virtudes do companheiro é o suficiente para manter o nosso afeto. Isso a gente chama de amizade. Ele errou agora, mas tudo bem. Eu amo tanto, ele tem tantas outras virtudes que o meu afeto vai permanecer. Jesus sempre em seus ensinamentos fazia comparações com o cotidiano das pessoas daquela época, para que elas pudessem assimilar melhor os seus ensinamentos, né, com maior facilidade e também de acordo com o entendimento deles. Por isso que ele gostava de usar utensílios, coisas que eles costumavam fazer. E Jesus usa justamente, né, essa frase que nós vimos hoje, que ninguém lance mão do arado e olhe para trás, né? E olhe para trás é apto ao reino de Deus. Por que ele usou isso, né? Vamos lá, o que é o arado, né? O arado, ele é um utensílio agrícola que pode ser puxado pelo homem, ele pode ser puxado por um animal e hoje em dia pela máquina, até o trator, né? O arado, ele é usado, então, essa máquina, para preparar o solo o solo para um plantio de alguma coisa que você queira plantar, né? Então,
Esse arado, geralmente, ele é muito pesado. Você viu que nós falamos? É uma máquina, né? Então, ele é muito pesado. Ele precisa de muito esforço. E até quando a gente vê, né, nos filmes, eu não moro numa cidade, não vejo isso aqui na esquina da minha casa. Mas quando a gente vê nos filmes ou quando a gente vai para o interior, a gente já percebe. As pessoas, quando estão trabalhando, provoca até um suor, né? E ele tem que prestar bem atenção para que aquilo fique retinho, aquele caminhozinho que ele faz, né? E o que ele faz com aquele arado? Aquilo vai rasgando, ferindo a terra, para que haja o quê? Uma oxigenação, para que haja uma oxigenação. E permita, assim, que ele construa o berço das sementeiras, né? Para que depois ele vá lá e vai colocando as sementes, né? E aí assim a chuva, o sol, o adubo, eles possam ser melhor aproveitados. Então é isso, vamos entender esse simbolismo que Jesus utilizou? A terra é a nossa alma, né? Isto é, quando nós preparamos a terra, ou seja, a nossa alma, né, para receber as sementes, que são as sementes, as virtudes, nós estamos nos preparando para implantar o reino de Deus em nossa intimidade. E de que maneira, amigos, nós podemos fazer isso? Abraçando o arado da responsabilidade na luta cotidiana para nós conquistarmos as nossas virtudes, né? Porém, se nós tiramos as mãos do arado, né? A gente tira as mãos do arado e olha para trás, o que acontece? A fim de que evitemos prejuízos na terra de nós mesmos, nós precisamos evitar de ficar ligado, como ele diz, preso ao passado, permitindo que as condições, que os hábitos pessoais, egoístas, né, nos façam voltar atrás e acaba abandonando o que nós começamos. Nós estamos lá bem com uma pessoa e aí alguma coisa acontece, aquela pessoa já acordou de pé esquerdo, fala mais agressivo com a gente, e aí a gente começa a ficar magoado e aí começa a lembrar que na semana passada ela fez aquilo, no mês passado ela fez aquilo outro, no ano passado ela fez não sei o quê. Pronto, você já largou a mão do arado e está olhando para trás e aumentando a sua mágoa. Você percebe? E aí aquela raiva, aquela mágoa, a virtude do perdão, cadê? O viver o momento de agora para plantar coisas novas, cadê? Né? Aquele projeto que nós temos de instalar, de permitir, né, que o reino de Deus cresça abundante dentro de nós. Aí começam os hábitos egoístas, os hábitos pessoais, do melindre, da raiva, da vingança. Pronto, aí volta tudo e a gente acaba abandonando aquilo que nós começamos, acabamos desconstruindo até um relacionamento que nós tínhamos construído até então, né? A nossa transformação, gente, é muito comum a gente aniquilar a nossa vontade, o nosso esforço com as seguintes frases. Olha só. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu tivesse agido diferente. Ah, no meu tempo as coisas eram diferentes. Ah, acho que era feliz e não sabia. Quantas vezes nós ouvimos essas frases? Essas frases são muito perigosas, amigos, porque aniquila a vontade e o esforço de nós melhorarmos, né? Isto quando nós não esquecemos as ofensas que permanecem guardadas nas nossas mentes 10, 20, 30 anos. Olha, é tanto tempo. E a pessoa fala, quando vai contar para você, daquela mágoa, como se ela tivesse vivendo aquilo naquele momento. Outro dia alguém me contou uma coisa, eu pensei que tinha acontecido semana passada, fazia 20 anos. Quanto pai não fala com filho, filho não fala com pai, ou mãe não fala, mãe e pai não fala com avós, com irmãos, sei lá. Uma coisa, se for contar, muitas vezes a gente nem mais lembra qual foi a razão pela qual mesmo, como é que começou tudo. Ficamos 20 anos ali guardando um ódio, uma raiva, né? Isso é importante a gente lembrar. Relacionamentos que se acabam, ficamos às vezes presos a eles, ligados a energias negativas passadas. E quando a gente está ligado a esse tipo de passado negativo, né, vivemos dificuldades para vivermos o presente. É verdade, né?
não conseguimos ver graça em nada. Aí às vezes tem um vizinho novo, às vezes tem uma criança que aparece na vida da gente, um animalzinho, um novo emprego, uma viagem. Quantas coisas surgem, mas nós estamos ligados ao passado. Nós não conseguimos viver felizes no presente. Não conseguimos ver graça em absolutamente nada. E aí nós vamos nos arrastando. Entende a bagagem pesada que nós colocamos de coisas inúteis que dificultam a nossa vida? Né? Então, amigos, façamos o exercício do auto-perdão, como quando fomos nós que magoamos, ou o perdão ao próximo. Não se magoar, gente, é quase impossível no nosso nível evolutivo. É verdade, é muito difícil, né? Mas perpetuar o fato pode adoecer o nosso corpo físico, né? Angústias, mágoas, raivas, ódios, ciúmes, rancor, desejo de vingança, tudo isso, gente, envenena e nos leva a doenças psicossomáticas. Toda doença começa de dentro para fora. E o que é mais dentro? No pensar, no sentir. É aí que nós desequilibramos, né, as reações bioquímicas. O ódio, a raiva dá adrenalina que vai atuar em certos órgãos, que vai desequilibrar este órgão. Certo? As doenças psicossomáticas, elas nos mostram, nos desvenda a olharmos o que nós temos de sentimentos, que às vezes a gente acha que não tem. Não, eu sou uma pessoa que perdoa, não magoou nada. Onde você está adoecido? No pulmão. Pulmão é a mágoa, é o não se sentir amado, né? É a mágoa as doenças na bexiga, a mesma coisa, né? Má água, eu não deixo passar, eliminar a água. O ódio faz com que a gente tenha cálculos, né? O fígado fica doente quando nós estamos com ódio, né? E assim vai. Tantos nós podemos receber, nós quando estamos com uma articulação, né, que está inflexível, é que nós não estamos tendo flexibilidade, né? Principalmente aqui na cintura, nós estamos sem jogo de cintura para uma situação que está acontecendo. E isso é psicossomática, né? Nós vemos as doenças psicossomáticas são perturbações orgânicas produzidas por influências psíquicas. E aí junta com a herança genética que nós temos, pronto. Aí, como dizia minha avó, tá feito, né? Quando nós temos a predisposição genética, junto com os sentimentos e pensamentos negativos, nós desequilibramos organicamente o nosso corpo e aí nós adoecemos. A nossa mente projeta para o corpo, amigos. O que precisa ficar claro para nós é que tanto as nossas atuações como a dos nossos companheiros eram compatíveis com o grau de entendimento que possuíam naquele momento. Ora, a gente faz isso. Ora, se eu penso que quando eu era pequena, eu ficava com raiva da minha mãe ou do meu pai e dizia, não amo mais você, te odeio porque você não quer me dar isso, a bala antes da comida. Eu vou ficar olhando para trás falando assim, ai meu Deus, eu magoei minha mãe, eu disse para ela que eu odiava ela. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu sei que naquele dia eu tinha 4, 5 anos de idade, eu não sabia, eu não conhecia, era o que eu tinha de entendimento naquele momento, então eu não posso ficar, eu tenho que me perdoar e pedir perdão para minha mãe, óbvio, né? Mas a minha mãe nem deve ter se aborrecido, porque ela sabia que eu tinha 3 anos de idade, 5 anos de idade, sei lá, e sabia que eu estava falando isso da boca para fora, ela sabia que não era verdadeiro, né? E é isso que nós temos que olhar. Eu vou repetir essa frase de Emmanuel, né? Que tanto as nossas atuações como a dos nossos companheiros eram compatíveis com o grau de entendimento que possuímos naquele momento. Então, olhar o outro com esse olhar, né? De compreensão, de entendimento. Ele erra, mas eu também erro. Hoje é diferente. Temos mais consciência, mais entendimento, mais compreensão, né? Então, errar faz parte, amigos, da trajetória evolutiva.
Erros são experiências que nos ajudam a refazermos nova trajetória de vida. Então, como seres humanos, olhemos para trás, observemos as coisas que nós fizemos, para nós determinarmos a partir de agora novas trajetórias de vida. É isso a mensagem desse coronavírus. Pare de olhar para fora, comece a olhar para dentro, né? Silencie o barulho lá de fora e comece a escutar o barulho de dentro, né? Tanto é que Deus, o nosso Pai querido, projetou na nossa caminhada evolutiva, para nós espíritas, né, por muitas e muitas vidas, nos permitindo voltar em muitas encarnações para nós aprendermos tantas vezes quantas forem necessárias, né? E é isso. Ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe que em uma única vida seria impossível superarmos tudo de uma vez só. Uma atitude que tenha sido feita para aquele irmão que no meio de um ódio, de uma raiva, de um temperamento que não soube buscar, óbvio, o equilíbrio, a harmonia, a meditação, boas alimentações, bons pensamentos, bons sentimentos, ver filmes bons, preencher lá a biblioteca da sua cabeça com coisas boas, para que no momento que você é exigido, você tenha de onde tirar. O grande problema é que nós vamos nos acumulando com várias mensagens negativas, vemos filmes, vemos a mídia, vemos telejornais, etc. E isso vai preenchendo a biblioteca com coisas negativas. Surge uma situação na nossa vida, o que a gente vai responder? Com aquilo, com revolta, com ódio, com agressividade, né? Porque nós preenchemos a mente com agressividade, entendeu? Por isso a importância de nós tomarmos cuidado, filtrar as coisas que estão chegando e vamos poluindo a nossa mente. Vamos tirar essa poluição, vamos colocar coisas boas, né? Pensamentos bons, sentimentos bons, atitudes boas, veja coisas boas, para que quando você está diante de uma situação difícil, você tenha coisas boas para oferecer. Não é assim? Mas o que fazer com aquele irmão, né, desavisado, que no momento de ódio, né, de raiva, dá um tiro numa pessoa e mata, e depois se arrepende profundamente, mas não pode voltar atrás? Como fica essa situação? Né? Por isso que é a oportunidade de uma nova vida, uma nova oportunidade para que ele possa estudar, aprender, ler, quando ele desencarna lá no plano espiritual. E aí ele tem a oportunidade de reviver aquela situação e desta feita agir de uma maneira diferente. Entende? Tudo que fazemos, nós já criamos na nossa alma, né, aquela mancha. E essa mancha, numa outra vida, precisa ser, né, cicatrizada, precisa ser diluída, precisa colocar, né, luz naquela mancha da nossa alma. E assim nós vamos desenvolvendo vida após vida. Enquanto nós não conseguirmos perdoar-nos uns aos outros por atitudes, por erros do passado, nós não vamos libertar-nos de nós mesmos e da pessoa, né? Por isso é importante, se você está a caminho com alguém que você considera seu inimigo, esse é o momento para você perdoar. Esse é o momento para você ir em busca dele. Se essa pessoa já se encontra do lado de lá, faça orações, peça perdão, busque trabalhar no amor atualmente, com pessoas, ajudando, fazendo caridade, trabalhe no bem, trabalhe no amor. Isso é importante, isso ajuda também. Você não está ajudando, você não está fazendo com a pessoa especificamente, mas você está fazendo com outras pessoas, né? E isso é importante. Você consegue começar a criar dentro de si a virtude do perdão, a virtude do amor, a virtude da caridade, a virtude do trabalho no bem. E isso vai formando em você um espírito com uma alma mais suave, com bagagem mais delicada, mais necessária. Você viu? Por isso que uma única vida, às vezes, é impossível nós aprendermos todas as virtudes que o Mestre nos ensinou, né? O passado, ele serve, amigos, para melhorarmos o presente, quando aprendemos com os erros de ontem e mudamos as nossas atitudes de hoje. É isso aí, né? Então, nós, como seres humanos, pensemos nisso. Olhemos para o passado como seres humanos, como sociedade, como civilização,
né? E aí possamos aprender com os nossos erros, mas mudando. Nós temos não só olhar o erro e chorar pelo erro, nós temos que olhar o erro e mudar, né? As atitudes hoje, fazendo opções mais acertadas para nossas malas no futuro ser mais leves. Fiquemos então com a frase que Emmanuel nos diz: não deixemos que o passado nos diga quem fomos, mas deixemos que ele mostre quem seremos. Que assim seja, graças a Deus.